Sentados mesmos, eu quero abrir e ler a Bíblia convosco. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, primeira carta que Pedro escreve, né? Carta universal de Pedro à igreja do Senhor Jesus e a nós também, capítulo de número 4. Versículo de número 12 a seguir, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, verso 12 a seguir. Vamos fazer leitura até o versículo de número 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ainda sentados, incline a cabeça por um minuto, alguns segundos. Pai bendito e santo, oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos oriente nesses minutos com a Tua palavra e fortaleça o nosso coração por ela. Ela é não só bússola, mas nesses dias também piso para nós, caminho iluminado, alimento, sustento para nossa alma, força nos nossos lombos para continuar confiando no Senhor. Obrigado, Jesus, por ela, e fala por ela a minha e a tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero de maneira sucinta, direta, compartilhar algo que Deus tem colocado ao meu coração no dia de hoje, para que pautemos não só as nossas decisões, como também a nossa fé. Fé que precisa estar protegida como nossos bens num cofre, salvaguardados num banco, atrás de não só de paredes, mas de segurança. Quando a gente coloca um dinheiro no banco, a gente tem a falsa segurança de que esse dinheiro está guardado. Os mais antigos vão se lembrar do Collor de Mello, né? Collor de Mello, na sua passagem pela presidência do Brasil, ele acabou por acessar dinheiro alheio, né? E porque ele não poupou ricos e pobres, ele acabou sendo impeachmentado naquela época, justamente pelos ricos e não pelos pobres. Porque pobres não tem dinheiro no banco, né, irmão? O que a gente tem é pouco e talvez se tirasse não faria tanta falta. Mas porque ele tocou em pobres e ricos, acabou impeachmentado. Mas é uma falsa segurança. O meu exemplo aqui é apenas para
exemplificar a falsa segurança. Mas a nossa fé posta no Senhor não é uma falsa segurança. A nossa fé posta no Senhor, ela é uma segurança firme. Ela é uma segurança inabalável. Porque o Senhor é o nosso rochedo, é a nossa torre forte, é o nosso escudo. O salmista o chama de abrigo e refúgio para aqueles que se escondem nele. O salmista ainda vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma semelhança mais próxima disso, eu poderia dizer que aqueles que confiam no Senhor são como a Serra do Mar, ou a Serra da Mantiqueira, que você olha aqui, você vai olhar, seus filhos vão olhar, netos, tataranetos, gerações a fim irão olhar, se ele não voltar, ou enquanto ele não voltar, e vão ver ela ali, ou ali, imóvel, intacta. O Vale do Paraíba, se você for daqui para a Europa e voltar daqui a 30 anos, ele muda. Os prédios mudam, governos mudam, fábricas vão e vêm, pessoas vão e vêm, mas as montanhas não. Elas estarão lá para contar as histórias. Aqueles que confiam no Senhor não se abatem, não são voláteis, eles não mudam com a situação, eles não ficam indo e vindo, eles permanecem, mesmo às custas de sua própria vida, mesmo sendo lançados dentro de fornalhas, mesmo sendo espetáculos para gentes que não temem ao Senhor, mesmo sendo escarnecidos, eles permanecem firmes, porque a sua fé não está na terra, e na terra não está aquilo que lhe dá esperança. O que lhe dá esperança está no céu. O nosso bom tesouro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Os primeiros ouvintes do apóstolo Pedro, os primeiros ouvintes, eram pessoas que viviam situações semelhantes a nossa. A igreja em que 1 Pedro escreve, a igreja daquela época, uma igreja que sofria o escárnio, a vergonha, a perseguição religiosa, a afronta familiar, diversas variáveis estavam sobre aqueles irmãos. E a mesma ideia de que aceitar Jesus é um passaporte para a felicidade terrena também era pregada naquela época por alguns. E há pessoas que assim entendem, de que aceitar a Jesus remove, arranca da frente os problemas. E isso nunca foi uma verdade. Os problemas são inerentes à vida. As situações adversas são inerentes à nossa trajetória. Nós as teremos, querendo ou não, servindo a Deus ou não. A diferença é que servindo a Deus nós sabemos com quem contar, nós sabemos enfrentar. Então o apóstolo Pedro, escrevendo naquela igreja, e também a nós, ele vai dizer: não estranhem a ardente provação. Tem ninguém na minha frente. Não estranhem a ardente provação. Não fiquem surpresos com o calor da fornalha. Não fiquem surpresos. Não fiquem assustados nem apavorados com tudo que vos acontece, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, como se alguma coisa de outro mundo estivesse acontecendo. Não, e ele está fazendo isso amparado pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Aqui, de maneira bem rápida, eu quero dizer aos irmãos, a maneira mais correta, mais sábia, mais saudável de viver a vida cristã é em alegria. E que alegria, pastor?
com tudo que a gente está vendo, sofrendo, vivendo, que alegria. Ah, meu irmão, na alegria da bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A bendita esperança, irmãos, que o meu reino, a minha convicção, o meu galardão, as promessas do mundo vindouro não estão aqui. Elas não findam com o meu emprego, elas não findam com um ente querido que se parte, elas não findam com uma porta de igreja que se fecha, elas não findam com isso. Pelo contrário, elas nos aproximam do Senhor, porque enquanto a gente vê essas coisas acontecendo, vai acendendo uma luz bem forte, bem brilhante. Ei, eu estou às portas e bato. É bem provável que eu esteja falando aqui a cristãos apenas, né? É um momento em que a grande maioria de quem vai às igrejas são os cristãos, e aqueles que estão vivendo momentos de extrema dificuldade e penúria. E que bom que estamos aqui, porque eu preciso entender que o que está acontecendo lá fora não muda o que aconteceu aqui dentro. Não importa o que decidam, não muda no que eu me tornei. Não, na verdade, não pode mudar no que eu me tornei. Eu não sou feito de uma reunião. Eu talvez nasci no meio de uma reunião ou de reuniões. Eu cresci entre as reuniões. Elas são importantíssimas, fundamentais, essenciais para o crescimento da vida cristã e manutenção da vida cristã. Todavia, elas não enfermam a minha alma quando faltam. Eu preciso entender que o meu Redentor vive aqui, vive em casa. Os nossos primeiros irmãos que enfrentaram perseguição maiores do que a nossa, na igreja primitiva, se reuniram em cavernas, escondidos, trancados a portas, de 2 ou 3, mas a fé permaneceu. A igreja não sucumbiu a Nero, a igreja não sucumbiu a nenhum imperador diabólico que tentou acabar não só com as escrituras, mas com o povo de Deus, e não vai sucumbir. Não vai sucumbir. Grave isso, irmãos. Não vai sucumbir. A igreja do Senhor Jesus é invencível. Assim como o Senhor dela é invencível, a igreja é invencível. Entrem por essa porta. Atirem em todos nós. A igreja não perde. Decidam na canetada e fechem todas as portas, Christian. A igreja não perde. Erradiquem da nação a religião e proíbam-nos de falar do nome de Jesus. A igreja não perde. A igreja nasceu vitoriosa, porque não nasceu dentro de decretos, não nasceu pautada em cima de ensinamentos humanos. Ela nasceu da ordem do Senhor Jesus. Eu estabeleci a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É disso que a igreja é feita. De uma única experiência. E essa experiência foi o Calvário. Eu não vi, eu não estive lá, mas eu creio. Você também não esteve, mas crê. É disso que fomos feitos. De uma única experiência, o Calvário. A morte e a ressurreição dele são a nossa base de fé. E isso ninguém pode tirar de nós. Gilmar Mendes pode falar 2 horas, 4 horas. Ele irrita a gente falando 8 horas. Mas não muda o que ele fez aqui. Não muda. Não muda. O que ele fez aqui é imutável. O que decidirão amanhã ou quinta? O que decidirão nas próximas semanas, meses ou anos? O fato é que a perseguição religiosa se instaurará no Brasil. Isso é um fato. 2021, 2025, 2040, é um fato. Não adianta a gente ficar esperneando, criticando, gritando. Não adianta. O que a gente precisa fazer é se preparar. E não é se armando. Não é apenas indo às ruas
não é subindo em palanques, não, e eu não estou criticando quem faz isso, eu estou dizendo que a igreja precisa aprender que a sua vitória começa na oração, e se a gente precisa entregar o ponto e não pode cultuar, isso não destrói a igreja. A gente vai compartilhar a página de Bíblia, a gente vai compartilhar via WhatsApp, a gente vai fazer culto online, a gente vai se reunir de 2 em 2 na casa dos irmãos, a gente vai fazer alguma coisa, mas o nosso Redentor e a nossa fé continuam firmes, vivos. Esse fato não nos priva de orar por liberdade, não. Nós continuaremos orando, jejuando e confiando no Senhor, que pode fazer da nossa nação uma nação livre, de fato um estado laico de direito onde a gente possa cultuar. Nós vamos continuar crendo, mas isso não acontecendo, isso não me desespera, isso não pode enfermar minha alma, isso precisa apontar que a figueira está sendo chacoalhada. O pastor Manuel falava no culto ontem o seguinte: nós estamos chegando num tempo que só vai ter crente quem de fato é crente. Nós estamos chegando num momento que só fica pendurado na árvore dando fruto quem está arraigado no tronco, quem está de fato firmado e recebendo seiva dessa árvore. Porque quem não está, balança e cai. Que o Senhor nos guarde, igreja. Que o Senhor nos sustente. Pastor, qual que é o antídoto disso? Não tem antídoto. Não tem antídoto. Pode ser que não tenha volta. Talvez para o sistema que está se instalando não tenha remédio, mas tem para mim. Se eu sou alguém que dependo disso, opa, acendeu uma lanterna aí. Eu preciso me preparar. Minha casa precisa se transformar numa igreja. Minha vida precisa se transformar num culto. A minha existência precisa se transformar num momento de preparo para me encontrar com o Senhor. Se isso faz tanta diferença para mim, eu preciso me cercar de pessoas que transformem os meus bate-papos, as minhas agendas sociais em verdadeiros cultos de transformação da minha alma. Eu preciso aprender que os círculos de amigos que eu cultuo, que eu conheço, que eu contribuo e recebo, precisam ser pessoas que compartilham da mesma fé. Vão ser tempos difíceis, extremamente penosos, mas eu vou vencer. Você vai vencer. A igreja do Senhor Jesus vai vencer. A gente recebe e consegue identificar na Bíblia pelo menos 4 tipos de provação. A provação natural, terrena, a diabólica, que a gente vê se instalar, a divina, né? O Senhor também nos prova para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas falando dessas duas, da diabólica e da divina, a diabólica é a única que pode ser chamada de tentação, né? O apóstolo Tiago diz: quando vocês forem tentados, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus tenta. Deus não tenta, gente. Deus permite a provação para que o ouro, né, que somos joias preciosas, seja purificado e refinado pela provação. A provação, ela tem uma dinâmica quando vem do Senhor. Mas nós temos a tentação que vem do capeta. E essa é o elemento de atenção, e eu quero encerrar aqui, até porque nós não temos muito tempo. O Senhor Jesus foi tentado, irmã Tônia. O Senhor Jesus foi tentado. Ser tentado não é um erro. Ser tentado não é pecado. Pecado é, ao ser tentado, ceder à tentação. O Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então nós vamos ser tentados em tudo. Em tudo. Na nossa fidelidade conjugal, na nossa fidelidade social para com os nossos amigos, ou empresarial, onde você trabalha. Nós vamos ser tentados na nossa fidelidade cristã para com Deus.
nós vamos ser tentados nos nossos pactos de amizade, nós vamos ser tentados de diversas formas. E quando é que a gente cede? Quando, o apóstolo Tiago também explica isso, quando engodado pelas nossas próprias concupiscências, damos lugar a ela, e damos lugar à carne, e a carne por si só vai praticar, vai produzir em nós a morte. Essa é uma morte perigosa. Então eu preciso me preocupar com a tentação? Sim, porque o próprio Senhor Jesus diz, você precisa estar alertas, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como é que eu faço então? Eu me revisto do Senhor. O Senhor falou, o Cristian me mandou a mensagem essa semana, e a hora que ele mandou a mensagem que eu li, o Senhor falou no meu coração, por conta da profissão dele. E aí eu li a mensagem e o Espírito de Deus começou a falar, não da mensagem, mas da pessoa. Quando se investe da farda, quando se reveste daquilo, irmão, é até forte, mas podia ser fraquinho, irmão. Alguém olha a farda e respeita. Porque a autoridade não está na pessoa, está em quem ela representa. Ele representa o Estado. Ele representa uma força que é maior do que ele. Ele está revestido da autoridade. Então ele põe a mão, ele para o carro. Tremendo, né? Ele dá um apito e a gente treme na base. Ele fala, mostra o documento. Aí o Anderson gigantão fala, sim senhor, sim senhor. Não é nele, é na autoridade que ele representa. É maior do que ele. Quando a gente se reveste do Espírito de Deus, a autoridade que está investida sobre nós não é nossa, é dele. É por isso que o mal não resiste. É por isso que o inferno para, treme, retrocede. Ele não pode, com o poder do nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que a igreja vence. Revista-se desse poder. Como é que eu faço isso, pastor? Na oração, no jejum, na prática da leitura, na comunhão. Pastor, mas a gente talvez não possa se reunir, talvez não entre 30, 50, mas em 2 ou 3 nós podemos. Se a gente não puder fazer um culto, escute o que eu estou falando. Se a gente não puder fazer um culto, nós vamos fazer 50 ao mesmo tempo. Se a gente não puder reunir aqui, a gente reúne 5 na casa do Elcio, 5 na casa do Emanuel, 5 na casa do presbítero Tiago, 5 na casa do Rodrigo. Nós vamos fazer um culto ao Senhor. Vai subir de maneira separada, mas chega lá como um só. O que eu não posso é fugir da comunhão, da leitura bíblica, do jejum, da prática da oração, porque isso enferma a alma. A gente passou bastante tempo junto para entender que Satanás não tem poder de brecar nossa comunhão. E ainda que muito da tecnologia inventada promove o reino satânico, ela também é uma ferramenta poderosa para que a comunhão continue. Então, ao invés de mandar piadinha, mande um hino. Ao invés de algum gracejo profano, mande uma profecia. Ao invés de um comentário que diminui, esforce o seu irmão e diz assim, irmão, fica de pé, porque o dia se aproxima. E aí a gente vai recebendo palavra via WhatsApp, via Facebook, via telefonema, via tantas coisas, e vai sendo fortalecido pelo Espírito da graça. A igreja não vai parar, ponto final. Não vai. E ela não precisa brigar para continuar em movimento. Ela já tem uma alavanca, uma força motriz. É o Espírito da verdade. Estamos cheios do Espírito, revestidos do Espírito, e vamos seguir firmes para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estejamos em pé. Glória a Jesus.
Fique cheio de Deus. Fique cheio do Senhor. Se revista do Espírito da graça. Pastor, se eu me sentir fraco e a igreja estiver fechada, não tem problema. Meu telefone não está desligado. Da Thalia não está desligado. Da Midian não está desligado. Você continua tendo irmão. Você continua tendo pastor. O Espírito de Deus continua à disposição da sua igreja. A sua igreja é um corpo místico, não é um corpo físico. Ela é um corpo triunfante, ela milita, mas se ela não puder militar, ela triunfa. A igreja continua sendo igreja. Glória a Jesus. Pai bendito e santo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e por nos esforçar o coração pela tua palavra. O apóstolo Pedro anteviu seus dias e anteviu os nossos pelo espírito da profecia. Reveste os meus irmãos, reveste a juventude, os adolescentes, guarda as nossas crianças, irmãos e irmãs. Usa de misericórdia. Um tempo, Senhor, difícil se aproxima e a tua igreja precisa de revestimento. A tua igreja precisa de força. Precisa estar junta. De todas as maneiras possíveis. Nos ajuda, Senhor. Clamamos pelo teu auxílio e confiamos no Senhor. Oramos por isso, certo de que nos ouve, no precioso nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, querida igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito da promessa, esteja e permaneça com a noiva do Cordeiro. Você que ama e aguarda a sua breve vinda, levanta a mão comigo e diga: amém. Se pode, diga para 2 ou 3 pessoas aí, ó: o Senhor está contigo.